Pessoal, feedback sobre intervenção. Vamos tratar aqui de assuntos que geraram dúvidas. Vamos reiterar tópicos importantes e, de repente, aí, algumas informações novas. Tá ok? Então, vamos lá. Vou botar aqui a nossa web no canto. Bem no cantinho aqui. Só um minuto. Aqui, ó. Pronto. Olha só. Artigo 34 da Constituição Federal trata da intervenção federal. Lembrando que temos intervenção federal e estadual, tá? Retrospectiva aí. Artigo 34. A União, através do decreto do presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, nível federal, tá? Não intervirá princípio da excepcionalidade ou da não intervenção. A regra é não intervir, tá? Não intervirá nos estados-membros e nem no Distrito Federal, tá? Exceto para esse tópico aqui, caput, ele vai tratar a doutrina, classifica como intervenção espontânea ou discricionária. E ainda você vai encontrar em literatura dizendo que é intervenção de ofício. A intervenção decretada pelo presidente da República, chefe do Poder Executivo Federal, sem que haja provocação, espontaneamente por parte dele, porque ele faz o juízo de valores, tá? Desde que ele observe o artigo 34 e seus incisos, tá? 1, 2, 3, 4, ok? Então, é nesse contexto que ele vai, por conta própria, tá? O seu próprio juízo de valores, decretar espontaneamente, ou de ofício, ou de forma discricionária, a intervenção, tá? Não é quando ele quer, ele vai olhar lá, artigo 34, a União não intervirá nem no Distrito Federal, nem nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para... Aí tem aqui, artigo 34, incisos, beleza? A União não poderá intervir nos municípios, salvo quanto aos municípios dos territórios. No caso, hoje, atualmente, o Brasil não dispõe de territórios, mas já teve. Então, a União, ela não pode intervir nos estados, tá? Salvo se fosse municípios de territórios. Aí sim, até porque o território, como já falei, é autarquia federal. Não é admitido a intervenção per saltum. Pô, isso aí tu vai encontrar na prova, tu vai ficar, pô, intervenção per saltum? Ainda bem que o Mauro lembrou, falo isso eu vendo o vídeo dele lá. O que é isso? A União, como está aqui no slide, aqui, ela não pode saltar. A União, ela não pode ir lá para o município dos Estados-membros, tá? A União pode intervir nos Estados-membros e no Distrito Federal. Os Estados-membros, tá? Pode intervir aonde? Nos municípios. Distrito Federal, como o Distrito Federal não tem municípios, ele não vai intervir, porque ele não tem municípios, tá? Então, intervenção per saltum não existe. Você pode encontrar isso numa questão aí subjetiva, a segunda fase do AB, de concurso público, então você vai entender. A União não pode dar um salto, né? Dar um bypass nos Estados-membros e intervir nos municípios. Quem faz a intervenção nos municípios dos Estados-membros é o governador do seu próprio estado, tá? O governador do seu próprio estado intervém nos municípios do estado, do seu estado, tá? Artigo 34, inciso 1, manter a integridade nacional. Aí você vai pegar seu vadimeco do ano passado aí e vai colocar esse adendo aí. Princípio federativo, razão de ser da federação. O que é? Integridade nacional. Artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do DF. Tá? Isso aí é para evitar a tentativa de secessão de um Estado-membro. Lembrando que direito de secessão ele acontece nas confederações, tá? As confederações são estados soberanos, independentes, que se juntam numa confederação e podendo sair a qualquer momento. O nome disso é direito de secessão. No sistema federativo não existe o direito de secessão, tá? O que existe é a integridade nacional.
Inciso 2 do artigo 34, repelir invasão estrangeira, é só literalidade, você lendo que você já entende, ou de uma unidade da federação em outra. Veja, nós estamos diante de um Estado membro, né, querendo invadir o outro Estado. Então, o que acontece? Nesse caso, o conflito entre Estados-membros, né, o governador do Estado molestado, chefe do Poder Executivo estadual, vai fazer o quê? Vai fazer uma solicitação, tá? Solicitação não é requerimento, tá? Solicitação é um pedido. Vai pedir ao presidente da República para que este, sim, decrete a intervenção federal. Cabe ao presidente da República, de forma espontânea, de ofício ou discricionária, como queira, decidir pela intervenção ou não, porque essa solicitação é apenas um pedido, tá? Não é um requerimento, como acontece no STF ou no STJ, tá? Ou no Tribunal Superior Eleitoral, que aí uma requisição é a ordem. Nesse caso aqui, inciso 2, uma invasão de uma unidade da federação em outra, é um pedido do chefe do Poder Executivo Estadual. Inciso 4, né? Inciso 2, inciso 3 aqui, eu pulei, deixa eu ver o que é. Por termo, agravo e comprometimento da ordem pública. Bom, por termo, agravo e comprometimento da ordem pública é o caso que aconteceu pontualmente no Rio de Janeiro na segurança pública. Não? Então, o que acontece? O presidente, na época, Michel Temer, ele interveio no estado do Rio de Janeiro, e não no município, no estado do Rio de Janeiro, e pontualmente na área de segurança pública, afastando o secretário de segurança. Tá? Inciso 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Estamos falando da intervenção federal nos Estados-membros, né, ou no DF. Nos Estados-membros, qualquer poder da unidade da federação. Veja, quais os poderes? Poder executivo, o chefe é o governador, poder legislativo, Assembleia Legislativa Estadual, e poder judiciário. Poder judiciário, Tribunal de Justiça. Tá? A intervenção por solicitação é um pedido. Aí o presidente, que a intervenção nesse caso é discricionário, né? É um ato administrativo discricionário por parte do presidente. Nós vamos falar também que o ato de intervenção federal é um ato político administrativo. Tá? Por que político? Porque aí vai passar pelo controle do poder do Congresso Nacional, do Parlamento. Intervenção por solicitação é um pedido, tá? Poder discricionário do presidente. Veja, respeito à liberdade de ação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, tá? Como deu exemplo lá, um estado molestando outro estado. Então, o chefe do poder executivo daquele estado, que é o governador, vai pedir, vai solicitar a intervenção por parte do presidente. Beleza? Reorganizar as finanças da unidade da federação. Intervenção também espontânea, ou discricionária, ou de ofício. Cabe ao presidente da República a conveniência da medida. Tá? Letra A. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Força maior não pode pagar por causa de um motivo muito importante que ele vai ter que justificar. Tá? Então, a gente tem que ter essa ideia aí. Se for um motivo de força maior, não será caso de intervenção. Beleza? Bom, dívida fundada em um conceito de direito financeiro. Está lá na Lei 4.320, que são as dívidas que superam um exercício financeiro. Tá? Já o mestre, o doutrinador Geraldo Ataliba, eles nos brinda dizendo o seguinte, defende que também se insere nesse dispositivo, tá? Inciso 34, artigo 34, melhor dizendo, inciso 5, a linha A, dívidas de alto vulto que podem colocar em risco a saúde financeira do Estado. Tá? Estamos falando da intervenção federal nos estados ou DF. Letra B, deixar, no caso dos estados, de entregar é o quê? O repasse de receitas tributárias aos municípios. Tá? Receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Bom, aí você vai ter que fazer a remissão ao artigo 160 da Constituição, está aqui, já na minha mão aqui, 160. Vamos lá. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
tá? Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos. Tá? Tem que fazer essa remissão aí do artigo 160, que diz que, como as receitas originárias são de titularidade do município, compete aos estados apenas repassá-la, tá? Com as exceções permitidas em lei. Exemplo, o estado tem um crédito com o município. O município, de repente, está, né, devendo aí ao estado. Pode reter repasse. Depende, né? Pode reter repasse, mas asteriscos aí. O ministro Barroso, do STF, ele diz o seguinte: ele entende que o Estado só pode reter se a dívida for líquida, certa e exigível, e ainda assim em um numerário proporcional à dívida. Tá ok? Inciso 6, artigo 34, intervenção federal. Prover a execução de lei federal, primeira parte, que é a intervenção provocada, ordem ou decisão judicial, segunda parte, intervenção por descumprimento de ordem judicial, concomitantemente com o artigo 36, inciso 2 da Constituição Federal. É uma hipótese que seja uma requisição do STF. Ocorre somente quando tratasse de descumprimento voluntário e inexcusável. Tá? Aí, claro, força maior é uma exceção. É vinculada. Por que é vinculada? Dependerá da requisição, ordem do STF, STJ ou Tribunal Superior Eleitoral, dependendo da matéria. É vinculada por quê? Sendo vinculada, o chefe do executivo só vai cumprir tabela. Manda quem pode, obedece, que tem juízo. Quem pode mais, chora menos. Então, nesse caso de vinculada, meu irmão, o chefe do Poder Executivo, no caso o presidente, já que nós estamos no âmbito da intervenção federal, ele só vai cumprir tabela ali, sim senhor, e vai só fazer, por quê? Porque só quem decreta, independente da espécie de intervenção, só quem decreta a intervenção é o chefe do Poder Executivo. No nosso caso federal, é o presidente. Bom, esse painel aqui, ele é muito bom para você estudar intervenção, né? Você vai imprimir aí, tirar foto, enfim. Intervenção federal. A intervenção federal ela pode ser espontânea, ou discricionária, ou de ofício, né? Dependendo da literatura que você pega, da doutrina mais larga a mais estreita. A espontânea também é chamada de ofício e não depende de qualquer provocação, desde que o presidente da República ele vai olhar o artigo 34, os incisos. Se ele enquadrou ali alguma coisa naquele sentido ali, tá? Artigo 34. Vou usar meu poder discricionário aqui, vem cá. Manter a integridade nacional. Bom, isso aqui. Repelir invasão estrangeira. Ele vai pedir? Não. Ele não vai perder tempo, não. Ele, espontaneamente, ato discricionário dele, tá? Ele faz o seu próprio juízo de valores, tá? Lembrando do conceito de discricionalidade do direito administrativo, oportunidade, né, conveniência e tal. Nas hipóteses de intervenção federal espontânea, discricionária, de ofício, o presidente da República ouvirá previamente os conselhos da República e de Defesa Nacional. Veja, são meros órgãos opinativos ali, só de consulta, para opinarem a respeito, possuindo o presidente discricionalidade para decidir pela intervenção. Ou seja, a opinião do Conselho da República de Defesa Nacional é um conselho apenas, ele não está vinculado. Ele vai dar a opinião deles lá, eles vão dar a opinião, vão opinar, vão dar o pitaco, mas o presidente não está vinculado, ele não tem que acatar, beleza? A outra intervenção provocada. Aqui nós temos quem? Olha só como é que é bacana. Nessa coluna aqui, espontânea, Poder Executivo, chefe do Poder Executivo, presidente. Essa intervenção provocada, nós temos quem? Solicitação. Poder Legislativo Estadual e Poder Executivo Estadual. Poder Legislativo Estadual, presidente da Assembleia Legislativa Estadual. Chefe do Poder Executivo Estadual, governador. Representação. No caso aqui, é o Procurador-Geral da República, porque nós estamos na intervenção federal. Se fosse estadual, seria o PGJ, Procurador-Geral de Justiça, que é do Estado. Então, e aqui na requisição, nós temos o Poder Judiciário, está bem dividido aqui. Provocada é solicitação e representação. Provocada é pedido, tá? Solicitação e representação. Na solicitação, nós temos claramente pedido. Na representação, que é do PGR, vou tratar daqui a pouco. Solicitação do chefe do Poder Legislativo ou do Executivo dos estados. Aquele exemplo que eu dei de um estado querendo invadir o outro estado, enfim,
abarcar o outro estado aí, entendeu? Então, aquele estado que está sendo molestado lá vai fazer o quê? Uma solicitação ao presidente da República. Já a representação é porque o PGR, Procurador-Geral da República, não pode solicitar diretamente lá ao presidente que ele intervenha, que ele faça uma intervenção. O PGR não pode. O PGR vai fazer uma representação, que nada mais é que uma ação judicial que vai tramitar onde? No STF. Representação do Procurador-Geral da República ou requisição, no caso, aqui é requisição do STF, do STJ e do Tribunal Superior Eleitoral, tá? No caso de requisição, o presidente é obrigado a expedir o decreto interventivo. A requisição a gente já sabe, né? Está bem batido que é uma ordem. E eu friso muito a repetição justamente para a gente poder assimilar, entrar na hemácia aqui, tá? Na massa do sangue. A requisição, ordem, não cabe discricionalidade do chefe do executivo. Ok, beleza, estamos no âmbito da intervenção federal. Se você for fazer o princípio da simetria, o Estado vai seguir mais ou menos aqui, essa ordem aqui. Beleza? E a gente vai falar também da intervenção estadual no finalzinho aí. Bom, artigo 34, inciso 7, tá? 34, inciso 7. Deixa eu botar a câmera um pouco mais para o canto aqui, que está me atrapalhando aqui. Bom, sim. Show. Bom, assegurar, 34, inciso 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Esse artigo 34, inciso 7, é o chamado princípios constitucionais sensíveis, que ensejam a chamada representação PGR, representação interventiva, que é uma intervenção provocada, concomitantemente com o artigo 36, inciso 3 da Constituição. Então, você vai botar lá, artigo 34, inciso 7, você vai botar lá, puxar um parênteses pequeno ali, e vai botar artigo 36, inciso 3 da Constituição Federal, que vai falar sobre o quê? Que o provimento que o STF dá à representação do Procurador-Geral da República. Dá provimento ou não. Se der provimento, né, aceitar essa representação, que é uma ação judicial por parte do PGR, o que acontece? O STF faz uma requisição, só que com o conteúdo de quê? Da representação do Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, ele tem duas situações que ele faz essa representação, tá? A sua competência está em duas hipóteses que eu vou tratar daqui a pouco. Bom, os princípios constitucionais sensíveis. Letra A, forma republicana, sistema representativo, regime democrático. Letra B, direito da pessoa humana. Letra C, autonomia municipal, que é aquela autonomia local. Letra D, prestação de contas da administração pública, direta e indireta. Letra E, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Veja, a ação do Procurador-Geral da República deve ser representada ao STF. Essa representação nada mais é do que uma ação judicial, que vai tramitar dentro do STF, para que o STF dê provimento ou não. Tá? A representação feita pelo PGR, representação interventiva, é uma espécie sui generis de controle de constitucionalidade, tá? Dentro das hipóteses que o procurador pode atuar. O DF, Distrito Federal, não pode ser dividido em município, tá? Logo, por esse motivo, não pode realizar a intervenção estadual. Ele só sofre a intervenção por parte da União ou a intervenção federal, que é a mesma coisa. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá, inciso 1, no caso do artigo 34, inciso 4, de solicitação, pedido ao presidente da República, do Poder Legislativo local, do estadual, melhor dizendo, que é quem? Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia Legislativa vai fazer a solicitação, ou pelo Poder Executivo coacto ou impedido, que é o governador de estado, tá? Que vai fazer a solicitação ao presidente da República. Ou de requisição. Requisição é a ordem do Supremo Tribunal Federal se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Qual o Poder Judiciário, Mal? Poder Judiciário Estadual, ou seja, Tribunal de Justiça. Não é a requisição do Tribunal de Justiça do Estado, tá? A requisição é do Supremo Tribunal Federal. E essa é a casca de banana. Não é a requisição do Tribunal de Justiça do Estado ao presidente. É a requisição do Supremo Tribunal Federal. Ok?
O artigo 34, inciso 4, trata da coação de um poder sobre outro. A diferença da expressão solicitação para a expressão requisição. No caso da solicitação do poder executivo, governador de estado, ou legislativo, presidente da Assembleia Legislativa, a intervenção é discricionária por parte de quem? Do presidente da República. Ele pode decretar ou não. Porém, se a coação for sofrida pelo poder judiciário local do estado, qual que é? Tribunal de Justiça, e há uma requisição do STF. Nesse caso, a intervenção federal será vinculada e o presidente deve decretá-la sob pena de cometer crime de responsabilidade, se ele não cumprir. Entendeu? Então, é importante o seguinte, no caso de decretação da intervenção, se o poder coagido, né, for o poder judiciário estadual, não é requisição do Tribunal de Justiça do Estado, a requisição é do STF. Casca de banana aí, o menos avisado vai descer na ladeira. Artigo 36, inciso 2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária de requisição do STF, do STJ e do Tribunal Superior Eleitoral, nesse caso, a requisição não é apenas do STF. Aqui, a intervenção também é vinculada e não discricionária. Por que não é apenas do STF? Também é do STJ e Tribunal Superior Eleitoral. Nos casos de quê? Desobediência à ordem ou decisão judiciária. Tá ok? Quando a coação ou impedimento do livre exercício for no poder judiciário, tá? Estadual, é o caso de requisição ordem do STF. É um ato vinculado, o não cumprimento de requisição ou da ordem judicial do STF por parte do presidente da República torna o mesmo passivo de responder por crime de responsabilidade. Nós temos que realmente entender isso, deixar na massa do sangue. Artigo 36, inciso 3, de provimento, tá? Pelo STF, Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, tá? Essa representação, como eu sempre falo, é uma ação judicial que vai tramitar no STF, na hipótese do artigo 34, inciso 7, violação dos princípios constitucionais sensíveis, e no caso de recusa à execução de lei federal. São os dois casos em que o Procurador-Geral da República vai fazer uma representação ao STF para que esse dê provimento ou não. Tá? Violação dos princípios constitucionais sensíveis e, no caso de recusa, tá? A execução de lei federal. Bom, essa aqui é o nosso slide panorâmico aqui do Procurador-Geral da República, já que nós estamos na intervenção federal. O Procurador-Geral da República verifica as duas hipóteses taxativas, tá? Números clausos, rol fechado, previstas na Constituição. Artigo 34, inciso 6 e inciso 7. Tá? Violação de execução de lei federal e violação dos princípios constitucionais sensíveis. Bom, o PGR faz uma representação, nada mais é que uma ação judicial, que vai tramitar onde? No STF. Se o STF fala assim, não é o caso aí, não houve violação da execução de lei federal, ou então não houve violação dos princípios constitucionais sensíveis, não provimento, decisão irrecorrível do STF, ou seja, não cabe recurso por parte do PGR. Bom, provimento do STF. O STF falou, realmente, houve violação de execução de lei federal, ou seja, houve o não cumprimento da execução de uma lei federal e houve também violação dos princípios constitucionais sensíveis, um deles ali. Houve provimento do STF. O STF, então, requisita, né, ordem ao presidente da República. O presidente decreta a intervenção. É um ato vinculado, ou seja, o presidente só vai cumprir tabela. Não vai fazer juízo de valores, não vai questionar, não vai fazer nada. Se não cumprir, crime vai responder por crime de responsabilidade. Bom, outras hipóteses de requisição pelo STF, STJ e Tribunal Superior Eleitoral, tá? Bom, artigo 36, decretação de intervenção, dependerá, inciso 2, no caso de desobediência à ordem, decisão judiciária, requisição do STF, STJ ou Tribunal Superior Eleitoral, intervenção por descumprimento de ordem de decisão judicial, ocorre somente quando tratar-se de descumprimento voluntário e inexcusável, tá? É ato vinculado, dependerá de requisição. O não cumprimento de requisição por parte do presidente da República o torna passível, tá? Faltou um A aqui, para responder por crime de responsabilidade. Lembrando, tá? Que a intervenção por parte do chefe do Poder Executivo Federal, presidente da República, é um ato, eu sempre falo, é um ato administrativo discricionário, mas nada mais é que é um ato político administrativo também.
separação de poderes, respeito de um poder ao outro. Então, o presidente da República decreta a intervenção federal, decreta no Estado lá, ou no DF, encaminha o decreto interventivo no prazo de 24 horas para onde? Congresso Nacional, mas já decretou. Aí, decreto, intervenção, e, porque ele acha que é uma medida de emergência, poder discricionário dele ali, beleza. E ele encaminha para onde? Encaminha o decreto interventivo para onde? Em prazo de 24 horas, para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai deliberar, tá? E detalhe, maioria simples, né? O quórum, maioria simples, tá? Metade mais um. Ele pode aprovar, tá? Aprovar o decreto de interventivo do presidente da República, né? Ele aprova, que é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, é um ato normativo que a gente chama de decreto legislativo, e a fundamentação é artigo 49, inciso 4 da Constituição Federal. Ele pode rejeitar. Se o Congresso Nacional deliberar, maioria simples, tá? Metade mais um, se ele rejeita, suspende os efeitos da intervenção, tá? Porque, de repente, o Congresso Nacional não viu ali o cumprimento das hipóteses constitucionais que dá ao chefe do Poder Executivo Federal, presidente da República, o poder discricionário de repente, o Congresso Nacional falou, não, mas não tem aqui, não é o caso. Esse decreto aqui não cabe. Nesse caso aí, enfim, fazer o juízo de valores lá, no caso do Congresso Nacional, e deliberar por rejeitar. Se rejeitar, acaba tudo, tá? E o presidente tem que respeitar. Já que for rejeitado, o não cumprimento do presidente também responde por crime de responsabilidade. Se o presidente da República decreta, né, a intervenção no Estado ou no DF, Distrito Federal, encaminha para o Congresso Nacional, ele tem 24 horas para mandar para o Congresso Nacional. Mandou, protocolo, 8 horas da manhã, tá, beleza, até 8 horas do dia lá, beleza. Só que aí está em recesso o Congresso Nacional. O que vai acontecer? Caso seja decretada a intervenção federal e o Congresso esteja em recesso parlamentar, o mesmo, no caso, o Parlamento, o Congresso Nacional, que é a mesma coisa, será convocado em sessão extraordinária no prazo de 24 horas. Ok? Vamos falar aqui rapidamente da intervenção estadual. Por quê? Porque nós temos sempre a ideia do princípio da simetria. Tá? Intervenção estadual. Representação do Procurador-Geral de Justiça, PGJ. O Procurador-Geral de Justiça estadual faz a representação interventiva, que nada mais é que uma ação judicial, que vai tramitar onde? Tribunal de Justiça do Estado, a tramitação. Beleza. Tramitou lá. Provimento da representação interventiva. Se o Tribunal de Justiça, o TJ, der provimento, vai fazer uma requisição de intervenção a quem? Ao governador. Tá? Governador do Estado. E se ele aceitar, ele vai intervir lá no município, tá? E a decisão é irrecorrível por parte do governador. O governador ele só tem que cumprir tabela, porque requisição é uma ordem. Súmula 637 do STF. Não cabe recurso extraordinário contra acordo do Tribunal de Justiça que defere, que autoriza, né, pedido de intervenção estadual em município, tá? Então, é um mandamento. Tá? É um ato vinculado. O governador do Estado ele não pode deixar de cumprir essa requisição aí, crime de responsabilidade. Se o TJ vê que essa representação aí não tem nada a ver, né, o não provimento torna a decisão recorrível por parte do PGJ, Procurador-Geral da Justiça. Né? Bom, sem controle político estadual, é o artigo 36. O caput aqui ele fala sobre o princípio da simetria, decretação de intervenção federal e estadual. Tu vai botar entre parênteses aí em cima aí, no seu vadimeco ainda no passado. Ele está tratando das duas intervenções, princípio da simetria. Parágrafo 3º. No caso do artigo 34, incisos 6 e 7, que não é o nosso caso, por quê? Porque a intervenção federal, nós estamos falando sem controle político estadual. Ou do artigo 35, aí sim, intervenção estadual. Inciso 4, tá? Intervenção estadual, dispensada a apreciação do Congresso Nacional, ou seja, controle político federal. No nosso caso, dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa, controle político estadual. Não precisa de controle político. O decreto de intervenção limitar-se a suspender os atos que violam os princípios constitucionais sensíveis, a execução, cumprimento da execução de lei federal, do ato pugnado, e se a medida bastar para o restabelecimento da normalidade. Veja, se esse caso aqui,
né, do artigo 34, inciso 6 e 7, no nosso caso, sem controle político estadual. Artigo 35, inciso 4, se limitar a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar aí, né, o governador aí, pô, cara, ele não vai nem se mexer. Ele não vai precisar decretar a intervenção, comparado lá com o presidente. Não vai nem precisar decretar a intervenção. Por quê? Porque essa representação que ele decretou por parte da requisição do Procurador-Geral de Justiça já serviu. Agora, se essa requisição que ele fez, né, porque o Tribunal de Justiça mandou ele fazer, já que o PGR fez uma requisição, o PGJ, melhor dizendo, o Procurador-Geral da Justiça, fez uma requisição ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça aceitou, acatou e mandou o governador decretar, ele decreta, cumpre tabela. Se não fizer efeito, aí sim que o governador, por conta própria, né, por sua espontânea, de ofício, né, poder discricionário do governador do Estado, lembrando a comparação com o presidente, aí sim, se não tiver efeito, nesse caso aqui do artigo 36, parágrafo 3º, aí sim que entra o governador, né, de maneira espontânea, aí vai afastar o prefeito, comparando lá o presidente, vai afastar o prefeito e vai, ou não, né, decretar um interventor local, vai afastar o secretário ali da prefeitura, enfim, comparando com o princípio da simetria. Beleza? Com isso, espero ter esclarecido aí o assunto sobre intervenção. Quem quiser, é só contactar aí nas redes sociais ou no meu canal aí, deixar um recado lá, que eu sempre tiro informações ali das dúvidas e faço sempre um feedback aí. Beleza? Tamo junto? Tranquilo? Deixa eu fechar aqui.